consigo entender. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Thales. Bom dia a todos. Bom dia, Guilherme. Bom dia, professor. Bom dia, Lara. Muito bem, então vamos retomar aqui nosso assunto. Lembrando que a gente está entrando aí na reta final, né? Faltam algumas semanas só, ou essa semana e a próxima, né? De aulas, depois a gente já vai ter a semana de provas. E são aí nessa contagem 3 aulas, porque na próxima quinta é feriado, né? Dia de Corpus Christi. Então, a gente tem aula hoje, amanhã, na outra sexta, e na outra semana é a semana de provas. Na próxima semana não, amanhã, eu vou passar para vocês o exercício, né? Aquela segunda atividade, né? Para completar os 3 pontos extras que eu sempre passo para vocês aqui, né? No caso, para a segunda prova. Então, amanhã eu passo para vocês essa atividade. A gente está aqui nesse assunto, estamos na sucessão testamentária e estamos falando sobre disposições testamentárias e a redução das disposições. A gente já viu as disposições em geral, então estamos nesse tema da redução das disposições testamentárias, né? A gente já viu esses primeiros pontos, só revisando aqui, só retomando para relembrar a natureza jurídica, né, de ineficácia dessas disposições, tal como prevê o artigo 1966. E aí as disposições que são submetidas a esse tipo de medida, né, da redução, que são tanto as cláusulas colocadas em testamento, cláusulas de natureza patrimonial, logicamente, né, que são aquelas que excedem o teto, né, de 50% da herança, mas também é possível ajuizar esse tipo de ação para doações feitas em vida que ultrapassem essa parte legítima que será destinada no futuro para os herdeiros necessários, a chamada partilha em vida. Então, a partilha em vida, né, que é uma forma de doação, está lá prevista no artigo 549 do Código Civil, também está suscetível a essa medida. A ação cabível é essa ação de redução da doação inoficiosa, né, esse é o nome oficial, como a gente já tinha visto, e aí essa ação com esse nome, ela serve tanto para as doações em vida, quanto para as cláusulas testamentárias que ultrapassarem a parte legítima. Então, essa ação é cabível tanto para situações de doação inter vivos, quanto para o testamento, nos casos das doações causa-mortes. O artigo 640 do Código de Processo Civil, que trata, né, dessa ação, no caput, seus parágrafos. E aí, a legitimação para peticionar a ação, né, quem pode acionar o judiciário para buscar essa redução, qualquer herdeiro que se sinta prejudicado, né, o credor do herdeiro, o cessionário que recebeu a parte da herança legítima, e aí o mais importante aqui, os efeitos dessa sentença, né, que declara essa necessidade da redução, são efeitos interpartes, né? Então, apenas o beneficiário aqui dessa redução vai ser o herdeiro que ajuizou a ação. Então, para cada situação de prejuízo, deve haver uma ação específica. Ou seja, para cada herdeiro, para cada pessoa que se sinta prejudicada com essas doações inoficiosas, deve haver uma ação cabível para isso. Se não houver ações, né, ajuizadas por parte dos outros herdeiros, então é possível que essa cláusula que excede a parte, né, que acaba ultrapassando a parte legítima, né, pegando um pedaço da parte legítima, é possível que ela persista. Então, o silêncio dessas outras pessoas interessadas vai implicar
na presunção de que eles aceitaram, que essa redução é possível, que ela é cabível. Então, é possível, na prática, que o testamento exceda a parte legítima, né, o seu teto, caso os outros herdeiros não se manifestem sobre isso, certo? Então, o herdeiro que entrar com essa ação vai buscar aquele quinhão que lhe corresponde, né? E o restante vai ser ali fruto de outras ações, né? Se for realmente diminuído esse excesso. No caso da diminuição de excesso concedida pelo juiz, né, na decisão judicial, então essa decisão beneficiará o herdeiro que acionou o judiciário e é essa parte que corresponde ao quinhão dele que vai ser diminuída desse excesso. Então ainda pode persistir algum excesso no caso dos outros herdeiros que não se manifestarem. O momento para ajuizamento da ação aqui, no caso específico do direito das sucessões, a partir do momento da abertura da sucessão já é possível, mas mesmo assim, né, mesmo colocando-se aí o momento da abertura da sucessão, aqui geralmente isso demora um pouquinho mais, né? Porque o testamento quase nunca é de conhecimento dos herdeiros já no momento da abertura da sucessão. Geralmente leva um tempo, alguns dias ou alguns meses, para que os herdeiros tomem conhecimento desse testamento. Se é um testamento público, né, aproveitando aí falando sobre os testamentos que vocês já mencionaram nos seminários, se é um testamento público, ele já é mais fácil de ser conhecido, né? Você vai lá no cartório e vai buscar as informações sobre o de cujos. E aí já tem lá, tem um testamento público, aí já vai ser de conhecimento dos herdeiros o conteúdo desse testamento. Então, esse demora menos, geralmente, para ser conhecido, né? Para ter suas cláusulas conhecidas. Mas no caso do testamento cerrado e no caso do testamento particular, isso geralmente leva mais tempo, porque o testamento cerrado e o particular ficam sob a guarda do de cujos, enquanto estava vivo. Então, a pessoa que era o testador ou testadora vai ficar a cargo de guardar esse testamento. E aí, como eu falei, né, quando falamos sobre os seminários de testamento cerrado e particular, pode ser que a pessoa tenha tanto zelo por guardar as coisas e manter segredo que nem ela sabe onde guardou. E se nem ela viva sabe onde tinha guardado, imagina depois de morta o que é que vai acontecer com os herdeiros para encontrarem esse testamento. Vai ser quase uma caça ao tesouro, né? Então, é comum que você tenha testamentos cerrados particulares que só vão ser ali conhecidos e abertos, no caso do cerrado, meses ou até anos depois. Então, esse ajuizamento da ação aqui não necessariamente vai ser logo no momento da abertura da sucessão. Esse é o marco inicial temporal, né? A SASINE, sempre. Mas não quer dizer que vai ser obrigatoriamente a partir da abertura da sucessão, ou naquele momento da abertura da sucessão, que obrigatoriamente já vai se ajuizar a ação de redução. Não porque não se tem conhecimento ainda do testamento. Então, aqui é quando se tem conhecimento das cláusulas, para que se possa fazer esse cálculo e realmente se levar em consideração se essas cláusulas excederam ou não, né, o teto dos 50% colocados pela lei para a sucessão testamentária. Já no caso das doações em geral, ou seja, as doações intervivos, a chamada partilha em vida, que são, por exemplo, os casos do artigo 549, é possível o ajuizamento da ação mesmo que o autor da liberalidade esteja vivo, já que a disposição do artigo citado é clara quanto ao cálculo com base no que venha a ser uma estimativa do valor que poderá vir a ser um dia a parte disponível da herança. Então, quando se fala em doação intervivos e se for a partilha em vida, vai se levar em consideração uma estimativa de qual é o patrimônio daquele doador no momento da liberalidade. Então, vamos supor, o doador tinha como patrimônio 500 mil reais e ele fez algumas doações que excedem a metade desse patrimônio. Vamos supor que, fazendo as doações a partir em vida, o doador já deixou ali 400 mil reais, né, a título dessas doações. Ou seja, foi muito mais do que os 50% nessa estimativa de patrimônio que ele tem. Então, nesses casos, é possível que se ajuize a ação de redução da doação inoficiosa, né, para essas doações feitas em vida. Então, aqui, no caso das doações feitas em vida, o que vai se levar em consideração é essa estimativa do patrimônio que a pessoa tem
naquele momento em que fez a liberalidade, em que efetivou essa doação. Já no caso do testamento, aí vai se levar em consideração realmente o patrimônio deixado pelo de cujus. Por isso que vai se levar em consideração o que está ali, né, com o patrimônio no momento da abertura da sucessão. Então, com base nesses argumentos, alguns autores entendem que também será possível a ação de redução da doação inoficiosa para os casos de adiantamento da parte disponível, ou seja, a partilha em vida, do artigo 2018, mesmo quando o autor da liberalidade esteja vivo, em nome da garantia do direito hereditário dos demais herdeiros que não foram beneficiados com a doação. Então, é a ideia, né, que se tem aqui de que é possível essa doação, essa ação, tanto para discutir doações feitas em vida, quanto para as cláusulas testamentárias, certo? Bom, aí falei sobre qual o momento de ajuizar a ação e tal, mas então é preciso saber, tem prazo prescricional para isso? Né? Tem um prazo para que os herdeiros entrem com essa ação ou para que as pessoas interessadas, no caso da doação inter vivos, entrem com essa ação? Bom, temos aí uma determinação geral, já que na parte do direito das sucessões, né, a parte específica do Código Civil para sucessões, não há um prazo para essa ação, né, para o ajuizamento dessa ação. Então, qual o prazo que é utilizado aqui segundo a doutrina? É o prazo de 10 anos, conforme o prazo genérico do artigo 205 do Código Civil, se for doação feita a terceiro e se o pedido for direcionado à reivindicação da coisa ou ao pagamento de perdas e danos. Então, em regra, né, teríamos esse prazo de 10 anos, né, da liberalidade, se for a doação em vida, ou 10 anos a partir ali do momento da abertura da sucessão, no caso do testamento, para que se ajuize a ação. Né? Nesses casos da doação feita a terceiro, que não seja, então, um dos herdeiros, e o pedido sendo direcionado especificamente a reivindicar a coisa, o bem, né, doado, ou para pagamento de perdas e danos. Agora, né, outro entendimento doutrinário que se tem é o seguinte: se o pedido for de declaração de nulidade absoluta da cláusula, aí não vai estar sujeito a prazo nenhum, certo? Então não haveria prazo prescricional, pode ser a qualquer tempo. Isso, claro, vai gerar discussões sobre segurança jurídica, né? Porque se tratamos aqui, por exemplo, do testamento, que é o nosso caso, sucessões, você tem ali o inventário, que vai compreender a sucessão legítima e a testamentária, e depois, ao final desse processo de inventário, você tem a partilha. E depois que a partilha for feita, né, a parte de cada herdeiro é sua e ele faz com essa parte o que ele quiser. Então, se há a questão de se determinar a nulidade absoluta de uma cláusula, como trazer de volta esse bem para o acervo hereditário da legítima, né? Então, isso vai trazer, logicamente, problemas práticos de como se resolver essa questão. Geralmente, isso vai se resolver a nível de perdas e danos, porque o bem já vai ter sido vendido, doado, extraviado, e aí o que vai sobrar é o pedido de perdas e danos da parte daquele herdeiro prejudicado. Lembrando, né, essa ação sempre é voltada para que um herdeiro, especificamente, entre com esse pedido. Outro herdeiro vai entrar com o pedido também, e assim por diante. E aí cada um vai sendo beneficiado conforme o pedido que vai sendo feito, né? Então, essa ação não atinge a todos os herdeiros, apenas aquele que ajuizou a ação. Então, se o herdeiro vai pedir a nulidade absoluta da cláusula, então, nesse caso, não haveria, para a doutrina, prazo algum de prescrição, ou seja, pode ser pedido a qualquer tempo, já que nulidades, geralmente, né, no direito civil, são solicitadas ou podem ser solicitadas a qualquer tempo. Né? Para os que entendem que a ação é cabível mesmo em vida, considera-se esse prazo a ser contado da data da doação, o prazo de 10 anos. Né? Então, quando se fala lá nos 10 anos, fala-se do momento da doação, se for o caso da doação inter vivos, ou seja, partilha em vida. Para quem considera que o cabimento da ação é apenas no momento da abertura da sucessão, considera-se que o prazo começa a ser contado a partir da morte do autor da liberalidade. Então, levem sempre em consideração isso quando se tratar da questão do prazo de 10 anos de prescrição aqui. Se a doação é feita em vida, o prazo de 10 anos é contado a partir da data em que foi feita a liberalidade, ou seja, a partir da data em que a doação foi efetivada. Se
trata-se de sucessão, né? Se se trata de sucessão, testamento, então o prazo de 10 anos será contado a partir da morte do testador, ou seja, a partir do início da abertura da sucessão dele, de cujos testador. Lembrando que, se for para pedir nulidade da cláusula, então não tem prazo, segundo a doutrina, né? Doações a herdeiros necessários. Então, no testamento é possível você ter lá doações para qualquer pessoa, inclusive para os próprios herdeiros necessários. Na doação em vida, na chamada partilha em vida também. É possível e até preferível que se faça, né, essa doação antecipada lá dos bens para os herdeiros necessários. Caso, claro, o dono do patrimônio queira. Nesse caso, essas doações devem ser colacionadas ao inventário, para que possa, a partir daí, ser deduzida da parte legítima o bem que foi dado em doação, ainda em vida do falecido. Aqui funciona da seguinte maneira. É preciso, quando o herdeiro necessário, por exemplo, o filho do de cujos, ele recebe doações em vida, então é preciso que ele comunique, quando houver a morte do de cujos, que ele já recebeu uma parte desse patrimônio que ele teria direito. A isso a gente chama aqui de colação, certo? Então, é preciso que o herdeiro colacione, né? É preciso que ele leve ao conhecimento do juízo, do inventário, que ele já recebeu alguma coisa, né? Algum valor, alguma parte desse quinhão que ele tem direito, para que ele não receba nenhum valor de maneira injusta, né? Porque se ele não comunica ao inventário, ao juízo do inventário, que já recebeu uma parte da herança, ele vai receber o todo daquela herança que vai ser partilhada. E aí pode ser que ele receba algo a mais, né, do que deveria receber, ou algo a mais do que teria direito. E a gente viu que na sucessão legítima, no caso dos herdeiros necessários, a sucessão é por cabeça. Então não pode ter um herdeiro que recebe mais do que o outro. Todos devem receber o mesmo valor. Então é preciso que o herdeiro necessário que tenha recebido essa doação em vida, nessa partilha em vida, é preciso que ele informe ao juízo do inventário que já recebeu alguma coisa, né, para que esse valor seja deduzido da parte que ele vai receber da herança, para que realmente haja ali uma divisão justa dos valores que serão distribuídos entre os herdeiros necessários, certo? Então fica esse dever do herdeiro necessário de informar ao juízo do inventário se ele já recebeu valores a título de antecipação de herança, né, partilha em vida. Doações a outros herdeiros e terceiros, nesses casos, estas serão deduzidas da parte disponível, portanto, não há necessidade de colação. Nesse caso, esses outros herdeiros, eles não são herdeiros necessários, portanto, não têm direito à legítima. Eles só são herdeiros testamentários. Então, eles não precisam informar ao juízo do inventário que já receberam alguma coisa, porque herdeiros necessários, legítimos, eles não são. Certo? Então, isso vai ser deduzido normalmente daqueles 50%, né, do teto do testamento, e não haverá, então, necessidade de informar ao juízo do inventário que eles receberam esse valor, mesmo que a título antecipado, no caso da partilha em vida. Certo? Bom, falei então sobre a necessidade da redução das disposições, a possibilidade de que isso aconteça, né? E é preciso levar em consideração alguns fatores. E o principal deles é: qual é a ordem de redução? Existe uma ordem de redução? Existe uma ordem preferencial? Ou o juiz vai lá aleatoriamente e sorteia, né? Qual é a cláusula que vai ser reduzida? Não, não é assim, né? Existe uma ordem a ser estabelecida, certo? Essa ordem, ela tem uma determinação legal, certo? Como vamos ver. Mas ela também pode ser estabelecida pelo próprio de cujos, no testamento. Então, é possível que nessa ideia do planejamento sucessório, da partilha em vida, etc., que o dono do patrimônio, né, o futuro de cujos, já estabeleça as regras bem claras de quem vai receber o quê, e, se for o caso de se ultrapassar a parte máxima do testamento, né, o teto dos 50%, quais cláusulas devem ser reduzidas. Então, ele pode estabelecer essa ordem também. Só que, logicamente, vai se levar em consideração também o que está previsto na lei. Então, vamos ver como é que funciona
essa ordem da redução das disposições. O que é que pode ser reduzido e qual é a ordem de redução? Primeiro, serão excluídos os herdeiros instituídos da parte disponível, depois os legatários e, por fim, aqueles que receberam doações, ou seja, os terceiros e os outros herdeiros. Então, essa vai ser a ordem da redução. Então, primeiro vai se buscar lá as cláusulas que determinam herdeiros instituídos de parte disponível, depois aqueles que são beneficiários de legados e, por último, vão aparecer os terceiros e os outros herdeiros. Essa vai ser uma ordem excludente, como a gente vai ver, né? Então, é uma ordem preferencial. Então, primeiro vai se buscar as cláusulas que tratem desse tema, herdeiros instituídos da parte disponível. Se não for suficiente essa redução para voltar aos 50% da herança, vai se buscar os legados. E se nem os legados forem suficientes, né, para reduzir o testamento aos 50% da herança, aí vai se buscar as outras doações, feitas aos terceiros e outros herdeiros que o testador escolheu livremente, certo? Então, como eu falei, a ordem é excludente, ou seja, somente serão afetados os legatários quando os da parte disponível não tiverem mais como recompor o patrimônio excedido e assim por diante. Então, essa ordem ela é excludente. Então, primeiro vai lá para todas as cláusulas da parte disponível. Não foram suficientes para reduzir, né, e trazer de volta o testamento para os 50% da herança. Então, vai para o legado, né? Vai lá para os legados e vai se ver se eles são suficientes para essa redução. Se mesmo com a exclusão dos legados ainda persistir o excesso, aí vai se buscar as parcelas dos terceiros e dos outros herdeiros instituídos pelo testador. Como eu disse, né, agora há pouco, o testador também pode estabelecer uma ordem de redução própria no testamento. Então, ele vai lá e coloca qual seria a ordem que ele quer que seja obedecida. Isso está previsto no artigo 1967, parágrafo 2º. Vamos dar uma olhada no 1967 em geral, né, porque tem aqui outras regrinhas interessantes, além do parágrafo 2º. Então, a leitura do artigo 1967 traz essas determinações que vamos ver aí. As disposições que excederem a parte disponível reduzir-se-ão aos limites dela, de conformidade com o disposto nos parágrafos seguintes. No primeiro parágrafo temos: em se verificando excederem as disposições testamentárias a porção disponível, serão proporcionalmente reduzidas as cotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até onde baste. E não bastando, também os legados, na proporção do seu valor. Como eu tinha falado, é a previsão que está aí no parágrafo 1º do artigo 1967. Já o parágrafo 2º prevê o seguinte: se o testador, prevenindo o caso, dispuser que se inteirem, de preferência, certos herdeiros e legatários, a redução far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se a seu respeito a ordem estabelecida no parágrafo antecedente. Então, pela leitura do parágrafo 2º, fica bem claro que o testador pode estabelecer uma ordem diferente, uma ordem em que ele vai estabelecendo e especificando quem seriam os herdeiros que teriam, né, as cláusulas reduzidas preferencialmente. Essa ordem estabelecida pelo testador, ela pode ser obedecida na íntegra, desde que obedeça a ordem do parágrafo 1º, certo? Se o testador considerou essa ordem do parágrafo 1º, possivelmente, então, não vai haver problema, e aí vai poder seguir aquilo que está no testamento à risca. Agora, se o testador estabelecer uma ordem diferente daquela que está prevista no parágrafo 1º, vai prevalecer o que está previsto na lei, e não no testamento. Então, a regra do Código Civil, ela acaba não sendo supletiva, né? Ela acaba sendo cogente. E aí o testador, a regra do testamento, né, estabelecida pelo testador, ela só vai ser seguida se ela estiver em conformidade com a lei, com o Código Civil. Se não, aí vai se dar prioridade ao que está no Código Civil, no parágrafo 1º, na ordem que eu falei agora há pouco. Outro ponto que vai ser também colocado dentro dessa ordem de redução, tem outra, né? Então você tem ali as cláusulas que estão ali colocadas para os herdeiros da parte disponível, legados e depois os outros herdeiros. Ok.
Mas dentro dessas ordens, dentro desses pontos aí, você ainda tem outra ordem que tem que ser obedecida, né? Que é a seguinte: a preferência de redução é das cláusulas mais recentes para as mais antigas, ou seja, das doações mais recentes para as mais antigas. Isso, claro que aqui vai estar mais ligado à questão da doação em vida do que do testamento, porque o testamento é feito a um só tempo, né? O testamento é estabelecido ali de uma vez só. E as cláusulas não vão ser recentes ou antigas, a não ser que o testador tenha estabelecido cláusulas com marcos temporais, né? Como, por exemplo, de se estabelecer regras do tipo, essa pessoa tal vai receber a herança, né? Vai receber esse bem quando ela concluir o curso de direito. Isso levaria, então, uns 5 anos no mínimo, né? Depois que o testamento for de conhecimento dos herdeiros. Isso, claro, se o herdeiro aceitar esse encargo, né? Essa condição para poder receber o bem da herança. Aí você tem uma cláusula que vai ter uma eficácia, né? Que vai ser colocada mais à frente no tempo. Pode ser que ela acabe sendo colocada como algo mais recente, mas geralmente isso não acontece no testamento, né? Geralmente as cláusulas testamentárias estão todas colocadas a um só tempo. Então essa preferência aí, ela deve aparecer mais quando você tem doações em vida, a chamada partilha em vida. Porque as doações feitas em vida não precisam ser feitas obrigatoriamente numa mesma data. Pode ser que o doador faça uma doação numa época, por exemplo, começa a fazer doações em 2007, depois faz outra em 2008, depois passa um tempo ele só volta a fazer uma doação em 2018 e faz outra agora em 2021. Né? Então é possível que existam essas doações que estão ali esparsas, né, espalhadas no tempo. E aí, se há essa diferença de tempo, vai se levar em consideração isso. As doações mais recentes devem ser reduzidas primeiro, as doações mais antigas por último, só quando as mais recentes não forem suficientes para reduzir as disposições, para trazer de volta os 50% do teto da sucessão testamentária. Isso a gente extrai do artigo 2007 do Código Civil, que prevê o seguinte: são sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento da liberalidade. Parágrafo 1º. O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade, como a gente já tinha visto antes, né? Esse ponto aí do parágrafo 1º. No parágrafo 2º, temos a redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso assim apurado. A restituição será em espécie, ou se não mais existir o bem em poder do donatário, em dinheiro, segundo o seu valor, ao tempo da abertura da sucessão, observadas no que forem aplicáveis as regras deste Código sobre a redução das disposições testamentárias. Certo. No parágrafo 3º temos: sujeita-se à redução nos termos do parágrafo antecedente a parte da doação feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a cota disponível. E o parágrafo 4º, sendo várias as doações a herdeiros necessários, feitas em diferentes datas, serão elas reduzidas a partir da última, até a eliminação do excesso. Então veja, né? Quando você tem a doação feita aos herdeiros necessários, se você tem ali doações mais recentes, mais antigas, em diferentes datas, então começa a haver a redução, você começa a fazer a redução a partir das mais recentes, começando pela última, a mais recente, depois vai para a outra, né, a segunda mais recente, até chegar, né, às mais antigas, certo? Então, nesse exemplo que eu dei agora, o doador fez lá 4 doações, 2007, 2008, 2018, 2021, e faleceu agora em 2021. Então, se é preciso reduzir essas doações, primeiro vai reduzir a doação de 2021. Se não for suficiente, aí vai buscar a de 2018. Se essa também não for suficiente, vai buscar a de 2008. E, finalmente, se nenhuma delas foi suficiente, né, nessa ordem, aí é que você vai para a última, a mais antiga, a de 2007, coincidindo com o artigo aí do Código Civil. Então, dessa maneira que se faz a redução das disposições no caso do testamento ou no caso de uma doação feita em vida, ou seja, da chamada partilha em vida. Certo? Pessoal, até aqui está dando para compreender como é que funciona. São
o direito das sucessões tem essas particularidades. De vez em quando a gente começa a falar de processo civil. Isso era para ser um assunto lá do direito processual civil, né, para falar de ação e tal, como é que funciona e tal. Mas acaba entrando aqui no direito civil, né, no nosso assunto sucessões. Então, são regras mais que vocês provavelmente estão mais familiarizados com a questão processual, né, de se falar dessas questões. Mas como eu tinha alertado a vocês antes, no testamento a gente tem muitas regras, muitos detalhes. E aí estão, né, os detalhes. O bom é que isso aí serve para qualquer tipo de testamento, então vocês não vão precisar memorizar tudo isso para cada espécie de testamento, uma regra diferente, vale para qualquer tipo de testamento, menos mal, mas são muitos detalhezinhos que precisam ser levados em consideração, certo? Bom, aí falando de novo, né, das doações feitas em momentos distintos, como eu falei agora, então o doador pode ir fazendo lá doações em 2007, 2008, 18, 21. Então, é possível fazer isso? Claro que sim, né? Vai da vontade de quem tem os bens e quer doá-los. Bom, em relação a isso, né, quando falamos, por exemplo, em frutos e benfeitorias desses bens, eles não são alcançados pelas reduções, já que se presume que a posse do beneficiário foi de boa fé até o momento da sua citação no processo. Então, os frutos e as benfeitorias que foram adquiridos durante esse período em que a doação foi feita até o ajuizamento da ação, né, e a citação no processo, eles não entram nessa redução. Então, eles não vão fazer parte do montante que será reduzido, seja da doação, seja do testamento. Já que, nesses casos, vamos ter aquela ideia, né, da regra geral da posse de boa-fé. Então, se você tinha ali um possuidor de boa-fé, ele não precisa restituir os frutos e benfeitorias adquiridos ou arrecadados durante aquele período. Agora, depois da citação do processo, aí vocês sabem disso, a posse de boa-fé se converte em posse de má-fé. Aí vai haver a necessidade da restituição também dos frutos e das benfeitorias. E aí só resta aquele direito lá à indenização, no caso das benfeitorias que são obrigatórias, né, necessárias para a manutenção do bem. Só aí que persiste algum direito para esse possuidor, caso essa posse acabe se convertendo em posse de má-fé. Como é que a gente faz para descobrir o excesso? Né? Aí é outro ponto importantíssimo, né? Porque o tempo todo se fala aqui, né? Eu falei disso, é preciso reduzir a disposição e tal. Mas como é que a gente descobre que existe esse excesso? Né? Bom, primeiro, lembrando, temos duas situações aqui, da doação e do testamento. Quando se fala da doação, lembrando, esse cálculo, né, e esse procedimento vai ser feito com base no patrimônio que a pessoa tinha, o doador, né, no momento em que ele fez a liberalidade. Certo? Já no caso do testamento, aí vai ser levado em consideração o patrimônio deixado pelo de cujus, ou seja, aquele patrimônio que estava ali, né, presente no momento da abertura da sucessão. É aí que se faz, a partir desses valores, dessas estimativas ou de valores precisos, os cálculos para saber se o testamento ou a doação ultrapassaram ou não a parte máxima, né, o teto máximo da chamada parte disponível, que é de 50%, metade da herança. Então, como é que se faz isso? Primeiro, calcula-se a parte legítima e a disponível. Então, falando de sucessões, vamos então levar em consideração qual é o patrimônio deixado pelo de cujus. Vamos supor R$1 milhão, né, para deixar um valor cheio. Aí você vai calcular a legítima e a disponível. Quais seriam os valores aqui? Se você tem um mínimo de 50% para a legítima, então você tem que destinar pelo menos R$500 mil para a parte legítima, não é isso? Se você tem a parte disponível, então você sabe o teto será de 500 mil. Então, o testamento não poderá ultrapassar em suas cláusulas o valor de R$500 mil nesse meu exemplo. Daí, então, vamos deduzir, depois de, né, chegarmos a esse primeiro valor, né, geral, vamos deduzir as dívidas e os encargos do falecido, porque primeiro de tudo tem que se pagar as dívidas, né? Já quebramos esse mito há muito tempo aqui de que morreu o defunto, morreu a dívida. De jeito nenhum, a dívida persiste enquanto persistir o patrimônio, né? Então, primeira coisa a se fazer vai ser deduzir, vai se separar valores para o pagamento das dívidas
e dos encargos que o falecido tinha, certo? Mesmo que isso não seja pago imediatamente, mas deve-se fazer essa reserva de valores para que, no momento oportuno, se faça o pagamento dessas dívidas. Então, vai se deduzir desses valores as dívidas, e aí é que vai se levar em consideração o valor que sobrar, para saber se é possível ou não cumprir as cláusulas do testamento. Então, após a determinação do ativo da herança, busca-se o estado civil do falecido. Aí, pausa para uma questão contábil, né? Quando se fala em ativo e passivo, só lembrando, né? Seria aqui a questão ativo, patrimônio, que positivo, né? O que há de bens, direitos, patrimônio em geral. O passivo seria lá a dívida, né? Que já foi deduzida no segundo momento. Então, quando se deduz as dívidas, os encargos, ou seja, o passivo, sobra ali então a parte que é chamada de ativo, né, nas ciências contábeis, que é a parte positiva, o que tem de patrimônio mesmo, né, o que restou de patrimônio. Então, depois que se determina o valor, com a dedução das dívidas, vai se buscar o estado civil do falecido. Se ele era casado, se ele tinha uma união estável, se ele era divorciado, solteiro, viúvo, etc. Para que isso? Para saber se há meação, né? Porque antes de se distribuir a herança, primeiro vai se destinar a parte referente à meação. Se houver meação, esta deverá ser feita para se encontrar a legítima, a outra metade é a disponível. Então, o de cujos era casado ou tinha união estável, e a depender do regime de bens, haveria direito à meação. Então, vai se extrair a meação. Metade do valor do patrimônio do de cujos é da esposa, da viúva, ou da companheira, ou do companheiro. Então, o valor que sobrar depois da meação é que realmente corresponde à herança. E aí vamos ter, então, metade dessa herança legítima, metade disponível, testamento. Estamos chegando lá, né? Para realmente saber aonde está o excesso. Desta parte disponível serão somadas todas as doações feitas aos herdeiros necessários. Se estas ultrapassaram a parte disponível, serão dados aos demais o valor da diferença. Claro, se ajuizarem a ação, logicamente, né? Se forem feitas doações a terceiros e estas ultrapassarem a parte disponível, aí será feita a redução das disposições testamentárias. Aqui é levado em consideração a questão, se houve doação feita em vida, né? Aquela questão das doações feitas a herdeiros necessários. Eles precisam informar ao juízo do inventário, né? Precisam colacionar, né? Para informar que receberam já esses valores. Se esses valores ultrapassaram a parte disponível, então os demais receberão valores referentes a essa diferença, né? Claro, ajuizando a ação de redução de doação inoficiosa. No caso das doações feitas a terceiros, já no testamento, por exemplo, né? E elas ultrapassam a parte disponível, aí sim vamos ter redução das disposições testamentárias. A ação é a mesma, né? Redução de doação inoficiosa, só que voltada especificamente para a redução das disposições testamentárias, nesse caso, das doações, né? Feitas aos herdeiros terceiros, né? Que não são herdeiros necessários, não são filhos, não são pais, não é a esposa, não é a companheira, aí seriam os colaterais, outros parentes mais distantes, terceiros, amigos, etc, etc, etc. Certo? Então, isso é o que temos aqui como, de certa maneira, né, a previsão do artigo 1968 do Código Civil, que determina o seguinte: quando consistir em prédio divisível, o legado sujeito à redução far-se-á esta dividindo proporcionalmente. Aí tem uma questão aqui sobre o imóvel, né, sobre o bem que vai ser dividido, que vai ser reduzido. E aí vamos ver que tem uma distinção, né, de acordo com o valor do prédio, né? Se for mais de 1/4 do valor do prédio, se for menos de 1/4 do valor do prédio. Eu volto para falar disso daqui a pouco, né, porque falta menos de 1 minuto aqui para acabar a primeira parte da aula. Então, quando eu voltar, eu falo sobre isso aqui e a gente também retoma o assunto das espécies de testamento, né, na sequência. Então, pessoal, até já, me aguardem aí que eu já volto.